Vamos falar de Vasco. Tem Vasco sem conseguir amistoso com o time da Série A, time da Série B, vai fazer um jogo treino contra o Boa Vista. Não, vocês não ouviram errado. Boa Vista. Larissa Ferrari quase entrega os pontos do lance dela com o Paé, ainda bem antes do caso vinha à tona agora. Também vamos falar sobre Máximo Domingues pode estar de saída. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e dia 30 a bala rola. E como rola em São Januário, Vasco e Santos, eu ia falar Santos sabe, Vasco, como se Santos fosse mandante do jogo, desculpem. Vasco e Santos, abertura do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco vai ter uma verdadeira maratona de jogos entre o Brasileirão e a Copa Sul-Americana, né? Já que no meio da semana seguinte, né, na terça-feira, o Vasco vai voltar a campo lá no Peru, vai enfrentar o Maringá, volta ao Brasil e vai para São Paulo, onde vai enfrentar o Corinthians. Depois recebe o Lanús, depois joga pela terceira rodada com o Sport e depois visita o Atlético, depois de enfrentar o Corinthians, viaja de novo para enfrentar o Atlético e lá Academia Porto Saloba, lá na Venezuela, no norte da Venezuela, depois enfrenta o Sport e Carolaunos. Bom, o Vasco ainda treina formações para o jogo contra o Santos. O técnico Fábio Carelli faz mistério sobre o que ele está pensando sobre os 11 titulares, se vai ter alguma coisa diferencial em relação aos últimos jogos da equipe ou não. Ainda tem mais 2 semanas para o treinador vascaíno pensar bem e fazer um bom jogo contra o Santos. Bom, e o vascaíno não morre de tédio, não. Essas semanas, 6 jogos, tem atas sendo discutidas, inclusive, dizendo aí que tem mais atas assinados. Tem também sobre no estádio de São Januário. Agora tem até casos que estão em páginas de fofoca, né? Que vocês viram ontem, a tal Larissa Ferrari, inclusive divulgando um vídeo que ela ficou com ciúme do Paé. Tendo outros casos além dela, sendo que o Paé é casado, a esposa está lá na França. E rolou na internet um vídeo de um jogo, se eu não me engano, contra o Bahia, que foi o último destaque do Dimitri Payet, que a esposa dele estava no Brasil. E deve ter sido por isso que ele arrebentou naquele jogo, que a esposa estava marcando firme, né? Que ele fez 2 gols, podia ter feito 3. E teve um lance que ele desperdiçou. Se ele faz, seria 3 gols no jogo. A Larissa estava com a companhia da esposa do Léo Jardim. Curiosamente, o Léo Jardim era uma espécie de tradutor do Paé, já que o Léo Jardim fala francês fluente. Ela quase entregou o caso nesse dia, vejam.
O mais gostoso do nosso time? Léo Jardim. Léo Jardim? Gostosão agarrando. Eu acho outro, mas eu não posso falar. Fala! Eu nunca fiquei pensando no Vasco na hora H. Eu já. Eu já. Eu muitas vezes. Dá certo quando pensa no Vasco? Não dá certo? Dá certo. Tá, meninas, qual foi a maior loucura que vocês fizeram pelo Vasco já? Eu tô fazendo hoje. Qual foi? Eu deixei meu marido segunda vez em 15 dias pra vir ver o Vasco. Largou o marido. Largou o marido. Largou o marido pra ver o Vasco, cara. Largou o marido, os filhos, todo mundo. Bom, e tudo leva a crer que o Léo Jardim, desculpa, o Paes está de realmente saída. No início do ano, o Vasco entregou uma proposta de renovação com ele, para ele, que seria uma redução de salário, que ele ganha 1,5 milhão por mês. O salário cairia para 750 mil, mas ele teria outros ganhos depois, com marcas e tudo mais. Mas o jogador não aceitou e, com isso, o contrato não será renovado. Mas aí, pelo jeito, as últimas emoções do pai, como vestiu a camisa do Vasco, já que ele entra só aos 15 minutos dos jogos acabar, não teve mais espaço para brilhar como foi contra o Bahia. E aí, esse caso agora da suposta amante ciumenta do pai. Bom, e o Vasco tentou um jogo treino contra o Botafogo e contra o Guarani de Campinas, ou seja, o atual campeão brasileiro e um time que disputa a Série B, mas não houve acordo. Na soma dos times da Série A, Série B, 39 agremiações restantes para o Vasco chegar a um acordo. Não rolou, aí faz um jogo treino contra o Boa Vista no final de semana. Bom, faz tudo oposto que o Fábio Carelli falou para a gente na coletiva após a derrota para o Flamengo, que ele disse que seria adversários à altura, de que vai disputar, deixou entender que seria adversários que o Vasco vai disputar, enfrentar na Série A do Brasileiro, que ele queria ver realmente os parâmetros da equipe, que não adiantaria nada adversários que não trouxessem problemas para ele até diagnosticar problemas e corrigir. Bom, com a palavra do seu Marcelo Santana, Felipe e principalmente o dono máximo da caneta, Pedro Paulo, ou como ele é mais famoso, popularmente conhecido, mais famoso, Pedrinho. Por que Boa Vista? Que problemas que o Boa Vista vai apresentar ao Vasco que sirva de parâmetro para a Série A, Campeonato Brasileiro, e para a Copa Sul-Americana, e para a Copa do Brasil? Não é fácil. Vascaíno não morre de tédio. Pelo menos isso, né? E agora vamos ver se novamente a atividade será feita no Centro de Treinamento Márcio Barbosa, sem a presença da imprensa. Depois a assessoria de comunicação do Vasco irá entregar uns material para a gente reportar para vocês como foi esse jogo treino contra o Boa Vista. Então, é isso, galera. E mais uma coisa, segundo os colegas do Atenção Vascaínos, abraço ao Flávio, abraço ao Emerson, abraço ao Sérgio, e que o Marcinho Domingues, que sequer vem relacionados, pode estar de saída. O Fábio Carelli tentou uma formação diferente com o suíço, que não veio se adaptando, e por isso ele não veio sendo relacionado
para os jogos não foi relacionado com os últimos jogos do Campeonato Carioca. O treinador, pelo jeito, não gosta dele. Aliás, pelo jeito, o treinador não gosta de estrangeiro, não, né? Ele tem colocado o Nuno, colocado o Lodge, eles chegaram agora, mas os estrangeiros que já estavam, ele vem fazendo pouco caso com todos eles, inclusive com o Dimitri Payet, que ele só entrava 15 minutos para os jogos acabar. Mas deve ser coincidência, né? Porque não deixo de pensar. Bom, e depois falei coincidência, né, no dia que o Léo Dias divulgou esse caso extraconjugal do Payet, o capitão do time e artilheiro Pablo Vaete posta nas redes sociais as fotos do próprio casamento. Ele casou durante as férias, ele já está com a esposa dele há anos, inclusive eles têm filhos, ele tem um filho com ela, e só agora que o filho cresceu um pouquinho, que eles casaram nas últimas férias. Tem gente, inclusive, especulando que é sinal que o elenco esteja rachado. Bom, não tenho essa informação. Pode ser coincidência, até porque o Vaete casou muito recentemente, pode estar lembrando que foi um momento feliz da vida dele. Não deve significar, pode não significar nada que um elenco esteja rachado, e não tem sinal disso. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da quinta-feira do Vasco. E vamos ver como será esse jogo treino contra o Boa Vista. Até mais.